É isso mesmo que você leu. Eu não gosto de trabalhar. Espero que você também não. Olha, esse é um assunto que com certeza muita gente vai se sentir incomodada e cutucada, mas eu acho que é pra isso mesmo que eu tô gravando esse vídeo, porque existe um entendimento muito superficial e muito forçado sobre a relação do ser humano e do trabalho, né? E eu demorei bastante tempo pra aceitar isso. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que eu penso sobre isso, o que que é esse não gostar de trabalhar, né? E como isso mudou a minha vida, assim, mudou como eu me relaciono com a minha vida e até mesmo com o próprio trabalho, né? Bom, primeiro de tudo, a gente tem aquela máxima, né, de trabalhe com propósito, trabalhe com viva do teu sonho e tudo mais, né? Quer viver do teu sonho, quer transformar em trabalho, vai virar um pesadelo. Brincadeira, não é isso, mas bom, essa ideia é uma ideia muito delicada, né? Eu acho que tudo que a gente pega e fica muito no superficial, a gente acaba deixando de passar vários pontos e eu tenho uma visão da vida que a vida ela é muito mais complexa, né, do que essas frases de coach fazem parecer ser, né? Então, eu não acredito muito nessa questão ah, essa polaridade, né, de certo ou errado, de bem e mal. Então, se a gente leva isso numa forma de ver a vida filosoficamente falando, né, a gente parte de um pressuposto de que nem tudo vai ser totalmente agradável, nem tudo vai ser totalmente negativo e desconfortável, né? E então eu tenho várias outras coisas que vou falar ainda sobre, né? Sobre essa questão de sair da zona de conforto, ficar na zona de conforto, conforto é bom, conforto é ruim. Não sei porque eu não gosto de polaridades, mas falando sobre o não gostar de trabalhar, né? Bom, eu tenho esse entendimento na minha vida há pouco tempo, assim. Sempre tive o sentimento, né? Mas a gente sempre fica naquela coisa. Não, eu preciso gostar de trabalhar, encontrar algo que eu goste de trabalhar. E a gente perde tempo perseguindo aquele trabalho dos sonhos, onde você vai ficar rico e vai ser feliz fazendo sempre aquela atividade. Bom, quando eu entendi que isso é algo utópico, eu acho que nem utópico, porque eu gosto de utopia. Eu acho que é algo, assim, cruel de se pensar. Eu entendi que eu preciso entender como que eu trabalho da melhor forma, porque eu vou precisar trabalhar, independente se eu gosto ou não, eu preciso trabalhar e eu preciso render para mim mesmo, né? Eu preciso entender quais são as minhas necessidades, né? E dentro dessas necessidades, como eu lido com esse trabalho, né? Então, assim, eu realmente, num geral, se eu for colocar assim, tudo num balaio e for falar eu não gosto de trabalhar, mas eu aprendi a trabalhar, sabe? Eu aprendi a fazer com que o trabalho não se torne algo maçante 100% do tempo. Isso não quer dizer que em alguns momentos não vai continuar sendo maçante, né? Então eu aprendi algumas estratégias, ainda venho aprimorando, né? Como eu disse, eu não tenho essa visão polarizada, então eu acredito que as coisas sempre estão num processo, né? Acho que a vida é um processo, tudo é um processo, então eu acredito que eu ainda tô nesse processo, não cheguei num lugar porque eu nunca vou chegar. Não acredito nisso também, que eu vou chegar num lugar de perfeição. Se eu buscasse isso, eu acho que eu estaria mais estressado e já teria um burnout há bastante tempo. Mas eu enxergo que o trabalhar pra mim hoje, eu amadureci essa ideia. Ao mesmo tempo que eu amadureci essa ideia, eu aprendi a encontrar formas de que eu possa desenvolver essa parte profissional que eu preciso e lidar com ela de uma forma saudável, né? Claro, não é sempre saudável, mas eu tento lidar ao máximo de uma forma saudável, porque eu preciso, todo mundo precisa, e a não ser os herdeiros, né? Eles não precisam, mas na maioria das pessoas precisa, então eu acho que esse pensamento de entender realmente que o trabalho ele é algo que, cara, parar assim para pensar no cerne mesmo, é algo que assim você tá trocando o seu tempo, que você poderia estar fazendo qualquer coisa no mundo
você tá trocando por dinheiro, entendeu? Então, tipo, é isso. A base do trabalho é isso. Então, é muito difícil você gostar disso. E você trocar o seu tempo por uma moeda, por um papel, né, por um Pix, trocar seu tempo por um Pix, se você parar a pensar no cerne mesmo, esse tempo que a gente troca, ele é muito mais valioso pelo que a gente recebe, né? E isso, claro, que varia para muitas pessoas, mas na maioria das pessoas, com certeza, o valor da vida delas, do tempo delas, é muito maior do que elas recebem em troca do trabalho que elas fazem, do tempo que elas passam no trabalho, né? Então, isso por si só já gera um sentimento de injustiça, um sentimento de pô, eu não gosto disso, entendeu? E eu tô falando desse trabalho, sabe? Eu não tô falando de esforço físico, porque eu adoro esforço físico. Não o tempo todo também, porque nada é o tempo todo. Mas assim, onde eu moro, aqui no meio do mato, eu preciso subir uma escadaria, passar por uma trilha, e essa escadaria dá mais ou menos. Eu já fiz um cálculo, dá mais ou menos a altura de um prédio de 10 andares. Então, eu gosto, eu escolhi viver assim, não tenho teleentrega aqui e tudo mais. E isso é um esforço, mas não é um trabalho. E eu gosto, claro, tem dias também que é mais difícil, tem dias que eu tô mais conectado, vamos dizer assim, mas não é sobre esforço, senão eu moraria num lugar que tem fácil acesso, né? Então, isso não impede com que eu tenha desconforto com o trabalho, com essa relação com o trabalho. Isso não impede que eu pense sobre isso, porque não é sobre esforço, não é sobre se dedicar, não é sobre preguiça, é sobre realmente o trabalho como ele é desenhado na nossa sociedade hoje, como ele é feito na nossa sociedade hoje e por muitos anos já, né? Não é de hoje, mas eu estou falando desse momento atual. Ele não é saudável, ele não é prazeroso, claro. Eu tenho partes do meu tempo que eu tô trabalhando, tem partes do trabalho que eu adoro fazer, mas não é o tempo todo. E por mais que eu goste de fazer, por mais que eu tenha aqueles momentos, num geral, exige muito de mim, exige muito de todo mundo, né? Então, eu tô criticando a questão de trabalhar um pouco, mas eu sei que é uma necessidade, eu sei. Só que eu acho que quem se contenta com algo que não gosta é assim, tá mentindo pra si mesmo, sabe? Por quê? Porque é claro, se você tem algo que você precisa enfrentar, que você é obrigado a enfrentar, e você não gosta, e você assume é uma responsabilidade muito grande, né? Quando você deixa de assumir, quando você se escora numa ideia de que muito coach vende, que não, eu sou trabalhador e que não sei o que, e eu gosto disso, e vive a vida para trabalhar, e porque, nossa, eu sou a pessoa do trabalho, eu acho que você tá se matando por dentro. Essa é a minha opinião. Então, eu acho que é muito mais saudável entender que essa relação não é saudável. Eu acho que é muito mais vantajoso você entender que o trabalho, ele, por si, esse formato, né, do trabalho, ele é difícil, é complicado, muitas vezes é injusto, na maioria das vezes é injusto. Então, quando você busca entender isso, você aceita, acho que você cria uma paz em relação a isso muito maior do que quando você fica tentando se forçar a pensar que aquilo ali não é o que eu preciso, eu sou trabalhador, vou viver minha vida pro trabalho e tudo mais. Eu não gosto da definição das pessoas como trabalhadores, né? Porque isso diminui muito a complexidade de cada pessoa e acho que a gente já tem uma problemática muito forte na nossa sociedade, que é as pessoas, elas se identificam pelo que elas fazem, e isso, tipo, pelo que elas fazem, não, pior, pelo que é a profissão delas, né? Porque a gente faz um monte de coisa, né? E eu acho que isso diminui muito a vida, né? Esse contato com você mesmo, esse autoconhecimento, né? Então, assim, é isso que eu queria falar sobre eu não gostar de trabalhar.
Acho que trouxe algumas reflexões assim que vão além, que poderia ficar horas falando sobre isso. Mas eu acho que o recado importante é esse, a gente pensar, a gente aceitar as coisas que a gente não gosta, não pra gente fugir, mas pra gente saber como enfrentar. Acho que o recado final é esse. Se você gostou dessa reflexão, comenta aí o que gostou. Se você discorda também, comenta, porque adoro discordar, porque eu acho que quando a gente discorda com respeito, a gente consegue chegar em lugares diferentes, a gente consegue ampliar o pensamento, né? Se for com desrespeito, guarda pra você, vai, leva pra onde quiser. Se gostou mesmo do vídeo e gostaria de ouvir mais eu falando sobre essas coisas, se inscreve que eu vou estar falando mais. E é isso, viu? Um abraço.